acabei de ver o homem de branco. Ele entrou por aquela porta. Ele parou do lado da senhora. Abre a mão. Semi, sobre praque, terminância fá. Eu vi na hora que esse homem de branco chegou do lado dela. E eu vi também na hora que um demônio gritou muito alto. Esse demônio, ele não é daqui. Esse demônio não é de Alphaville. Esse demônio não é de Carapicuíba. Esse demônio é lá da cidade de Osasco. Perdão aí as pessoas que moram em Osasco. Praticamente todo mundo que usa alguma plataforma de rede social já foi impactado por um vídeo desse garoto de 14 anos hoje, mas na verdade ele começou aos 10, 11 a irritar, dando mentorias proféticas sobre bênçãos, dinheiro, que crianças não devem ir à faculdade, participando de podcast, porque isso não vai dar futuro para eles agora. Então ele tá fazendo pregações em templos neopentecostais, se apresentando como missionário. Esse é o Miguel Oliveira. Ele é um hit, ele caiu nas graças dos fundamentalistas e políticos de extrema direita por uma razão muito específica, gente. Ele usa a fé das pessoas, como todo profeta, para fazê-las acreditar em milagres, como liberar uma graça financeira ou arrebentar uma rebelião de demônios dentro da sua casa. Vejam só. Eu tô fazendo esse leão, Márcia, fechar a boca. Eu tô fazendo esse gigante cair por terra, tombar pro chão. Pode tu pisar em cima desse leão? Pode tu deitar em cima desse leão? Pode tu cantar um hino de ver, pisa em cima desse leão? Ai! Josembre Kembriofá. Josembre Kembriofá. Eu gosto muito dessas partes. A gente tem um momento nesse vídeo que é sensacional, hilário, porque essas frases, elas não saem assim do nada não, tá? Elas são decoradas e repetidas por outras pessoas iguaizinhas em outros lugares. Elas são copiadas, plagiadas, vocês vão ver. Pisa em cima desse leão, porque nunca mais ele ruge dentro da tua casa. Glória a Deus. Eu tô arrebentando a rebelião de dentro da tua casa, diz o Senhor. Saio, quebre prova, téria. Porque o leão falou, eu vou rugir, ela vai ficar com medo. Eu tranco a boca desse leão. Te faço pisar em cima. E te digo, tu andarás pelo vale da sombra da morte, mas mal algum chegará na tua vida. Eu tô repreendendo. Quem conhece essa moça? Quem veio com essa moça? Jocely. Você é mãe dela? Quem veio com essa moça? Quem conhece essa moça? E eles têm um jeito muito próprio de falar. A gente vai explicar aqui por que ele fala assim. Esse leão, essa moça. Que eles, né? Essa respiração aqui. Isso é uma imitação de outros pastores neopentecostais que surgiram ali no começo dos anos 2000. Gente, eu tava só reparando o boy delícia que tá ali no fundo, né? Do nada, gente. Do nada. Foi mal. É porque eu sou hiper focado nessas coisas de homem bonito. Aí esse homem lindo tá olhando ali assim, ó, serenamente. Desculpa. Abraça ela, porque esse leão acabou de cair por terra. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Bem, segundo uma matéria do Diário do Centro do Mundo, cujo texto eu vou inserir ipsiliteris aqui nesse roteiro, e foi publicada recentemente agora, tá? No dia 4 de março deste ano 2025, o Miguel Oliveira tem 14 anos e tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. E tem muitos vídeos virais na rede, sabe? Ele se tornou um dos missionários mirins mais polêmicos do Brasil. As suas pregações, marcadas pelas revelações e falsas profecias, dividem opiniões aí dos fiéis e dos críticos, enquanto alguns veem como um novo líder religioso, né? Outros questionam a autenticidade das suas mensagens, assim como faziam com a pastora Vitória Souza, que já apareceu aqui nesse canal, vocês lembram, né? A pastorinha do iPhone, que falava sobre tudo, menos da Bíblia e menos de Deus. Eu acho que o caso do Miguel, ele é bem mais grave em diferentes camadas. Ele é membro da igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético de Carapicuíba, aqui no interior de São Paulo. O Miguel prega em diversos eventos no país inteiro. E o seu estilo, ele lembra muito bem os líderes religiosos que fazem revelações durante os cultos, atraindo um grande público. No seu testemunho, o Miguel afirma que começou a pregar aos 3 anos de idade e ele teria nascido surdo e mudo, sendo curado para cumprir a sua missão. Vamos ver. Meu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com a deficiência
que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E como é que você tá falando se você não tem as mucosas ou pregas vocais? Que a gente não chama mais de corda vocal há muito tempo, tá? Se você não tem pregas vocais, muito provavelmente seria impossível falar emitindo som pela boca. Teria que colocar um furo, um aparelho aqui, um aparelho que existe, que é bem antigo, por sinal, pela traqueia, e você vai emitir um som. Então, já começou a mentira aí. O diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. O menino não tem nem informação, tá? O aparelho é recomendado para as pessoas que perderam parte da audição. E não é 1%, 2%. Há pessoas que têm muito mais de audição, 40, 30, e precisam de fazer uso de aparelho, especialmente pessoas mais idosas. Eu tinha 0. A minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para dor, chorava. A minha mãe só sabia se eu estava com fome, apontava para comida, sede. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Claro, uma pessoa que nunca aprendeu a falar, ela, além de ter sido curada, ela acordou falando. Ou seja, não apenas foi curado da surdez, né, e consequentemente de fala, porque não existem pessoas mudas praticamente, tá? Existem pessoas que são surdas e como elas não ouvem sua voz, elas não conseguem falar. A mudez, tecnicamente, seria um outro processo. Talvez se você acontecer um acidente, você não consegue mais falar por causa disso. Mas não tem uma coisa congênita que nasça mudo, e sim surdo. Por isso que a gente não chama as pessoas de surdo-mudo. A gente chama as pessoas de pessoas surdas. Esse é o termo correto. Mas então, além dele ter sido curado, ele já aprendeu todo o vocabulário que ele não ouvia. Se ele não ouvia, quem deu esse vocabulário pra ele? Porque foi obra do Espírito Santo, né, gente? Que colocou pra ele todo o vocabulário que ele deveria ter aprendido durante 3 anos de vida. Essa não cola. Foi uma chamada. Isso foi um martelo que Deus bateu do céu. No dia do meu aniversário eu acordei falando e ouvi. Tem uma galera que contesta na internet esse diagnóstico. E é interessante que ele vai em alguns podcasts e ele fala que ele não tem esse diagnóstico, ele procurou muito. Nossa, como ele fez uma grande procura aos 14 anos, aos 13, aos 12 anos. Não sei como é que uma pessoa faz uma procura, porque ele precisaria ir no hospital, encontrar o médico. E, gente, faz 14 anos. 14 anos é ontem, é bem ali, tá? Existem todos os registros médicos de 14 anos atrás. Nenhum hospital apagaria ou perderia registros médicos de 14 anos atrás. E ele fala em alguns podcasts que ele não encontrou esses registros médicos, ele não tem esse diagnóstico para mostrar, que ele já tentou fazer de tudo e não encontra. Por quê? Porque não existe. Porque se existisse, ele encontrava. Há pessoas que encontram diagnósticos médicos ou coisas da data do seu nascimento de 40, de 60 anos atrás. Você tem ideia? Eu tenho o diagnóstico de uma cirurgia que eu fiz há mais de 40 anos. Eu tenho 46 anos, eu fiz uma cirurgia aos 2 anos de idade no cóccix. Se eu for ao hospital onde eu realizei essa cirurgia aqui em Belém, eu vou encontrar todos os dados, todas as informações. Aqui em Belém. Ah, louca. Lá em Belém, eu vou encontrar todos os dados e essas informações. Imagina um negócio que aconteceu há 14 anos atrás. Porque é mentira. Mentira, tá? A gente tá chamando aqui ele de mentiroso. E aí, pra provar que a gente tá errado, tem que mostrar esse diagnóstico, tá? Enfim, a repercussão aumentou tanto com os vídeos em que ele imita pregadores famosos, como, por exemplo, o Valdemiro Santiago, o R.R. Soares, o Edir Macedo, o Silas Malafaia, o Samuel Ferreira, e faz previsões sobre a vida dos fiéis. Para os críticos, né, essas práticas, elas limitam as mensagens motivacionais sem confrontar questões mais profundas da fé, que é o que é religião de fato. Já os seus defensores, eles destacam a capacidade de se emocionar, de se conectar com o público dele, né? Igual a Vitória Souza, igualzinho. Diante das críticas, Miguel se manifestou recentemente em um vídeo afirmando que ele está sendo atacado nas redes sociais. Inclusive, todos os últimos vídeos da rede dele é se defendendo dos ataques, porque a galera pegou ele de uma vez por todas. Agora só se fala nisso. Vamos ver. Muitas pessoas às vezes se aproveita da inocência de alguém para poder enganar, para poder roubar, para poder mentir, caluniar e até difamar pessoas. Eu adoro que ele tá com a camisa branca, seguindo todos os protocolos. Camisa branca, um cachorrinho na mão e falando com outro tipo de voz mais amena. Mas eu creio que o Senhor Deus estará te dando percepções de pessoas. Pessoas que vêm com olhares de inocência, pessoas que vêm com olhar de bondade, mas na realidade querem o seu mal. Deus está tirando essas pessoas do seu caminho
em nome de Jesus. Enfim, o missionário, ele usa um método muito semelhante ao de alguns denominados profetas que costumam revelar nomes e entregar supostas profecias às pessoas durante as suas pregações. Ele relata pregar desde os 3 anos de idade, como vocês viram ali. E atualmente centenas de canais e páginas de conteúdo estão desmascarando, descredibilizando esse tipo de ação religiosa de caráter duvidoso, e eles têm se dedicado a falar do Miguel, que afirma não ter estrutura de uma pessoa adulta para aguentar esse bombardeio. Essas são as palavras dele em outro vídeo, tá? Mas tem estrutura para pregar, para ganhar dinheiro, para fazer turnês, apresentar shows de louvores, lidar com plateias lotadas e ainda fazer conteúdo a rodo pela internet, se expondo diariamente com falácias sobre revelações e afirmar que ele muda a vida das pessoas. Aos 14 anos, quem são os responsáveis desse garoto? Quem são os pais desse garoto? Quem são os tutores? Quem são os pastores dessa figura que tornam ele um produto midiático? Quem gerencia o dinheiro que ele ganha? Porque aos 14 anos, um garoto devia estar jogando bola e batendo punheta. E não usando um terno e uma gravata, dando entrevistas em um podcast duvidoso, ou vários podcasts duvidosos, e anunciando um produto chamado Limpa Nome, que oferece empréstimos com juros exorbitantes e deixa os seus nomes sujos, mais ainda sujos do que já estavam. E vamos de Pastor Mirim. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador, apresentador, a gravata mal colocada do profeta, o sapato lustrado do pastor, o terno mal ajustado do varão, o cabelo alisado do missionário deste canal, onde falamos sobre tudo que nos convém. Se você não me segue, faça isso agora, nesse momento eu tô falando porque eu tenho uma revelação pra você, que é a de apenas que a gente tem vídeos todos os dias aqui pra você se deliciar. Põe seu dedinho aí e segue o canal. Aqui debaixo tem um Pix e tem um Apoia-se. Você manda aí uma ajudinha que você puder, mas manda mesmo, gente, real. Qualquer valor ajuda a gente. Eu coloco o nome de todo mundo uma vez por mês que mandou o Pix lá no grupo, na comunidade. Manda que ajuda a gente a fazer vídeos todos os dias. E vamos de Mini Pastor. Força do diabo que tinha sobre a tua vida. Ó. Quem abrir a boca pra dar glória, recebe. Pera. Vou começar de novo. Não, peraí, gente. Pá, aí a pessoa cai. Bora lá? Do diabo que tinha sobre a tua vida. Ó. O cara tá quase rindo. Esse... Ele fez assim, ó. Aí ele fechou o olho que era pra ele não rir mesmo. Aqui ele deu uma coisinha. Ele veio aqui, ó. Quem abrir a boca pra dar glória, recebe. Eu vou te colocar no lugar de honra. Deus da revelação. Eu vou te tirar de um lugar e vou te colocar no lugar de honra. Eu preciso de 2 obreiros aqui com ele. Porque foi feito um trabalho de magia negra. Foi feito um trabalho de macumbaria. Acabar com a sua vida. Mas sabe o que Deus está falando pra mim aqui? Que aquele demônio que estava na porta da tua casa, ele tá saindo de lá e ele vai perder a guerra. Segura ele. É sempre o mesmo discurso, né? Eles cometem todo tipo de intolerância religiosa, eles atacam as religiões de matriz africana, eles dizem que as pessoas fazem trabalho macumba, que é um demônio e que elas estão ali para fazer o mal, que as pessoas de religiões de matriz africana estão ali para fazer o mal. Essa não é apenas uma maneira de manipular as pessoas, mas de fazer com que elas acreditem que outras religiões são malignas e que somente aquela religião ou aquela doutrina e segmento é a que serve, que é a correta. No final deste vídeo aqui, a gente tem um vídeo de uma querida, que é um vídeo tão sensacional que fala sobre isso, que a vontade que eu tenho de colocar agora, mas eu botei um roteiro muito bom pra vocês e ele vai aparecer só no final, que fala exatamente por que todos nós, acreditamos que a nossa religião é a correta. Por que a gente tende a achar que a nossa religião é a correta quando a gente entra pra essa religião e a gente anula todas as outras religiões? Tem uma questão geopolítica e é maravilhoso. Vamos continuar aqui. Porque o tiro já estava preparado para vir no peito de alguém. Mas está descendo um anjo na frente daquele moço agora. E tá indo na... Vem aqui até o altar. Anâmbia. Vem até aqui o altar, minha filha. Marcha, mulher, marcha. Marcha. Tudo é mídia, né? Não se faz mais religião para que as pessoas vão à igreja se amar. Vocês viram o cara por trás passando com a câmera? Uma câmera aqui, uma câmera aqui, uma câmera aqui. São 3 ângulos. Tudo é um processo midiático. Que eu sou Deus do ano de 2002. Marcha. Que eu sou Deus do ano de 2002. Marcha. Que eu pego na tua mão. Eu desço dentro daquela casa. Eu vou dentro de uma casa que tem um muro baixo, reminúvia. Passa por cima, passa. Que eu sou Deus daquela casa que tem um muro bem baixinho. Eu entro naquela casa agora, mulher.
Eu te dou livramento. E é muito louco, porque a gente sabe que essas informações foram passadas a ele, né? Em 2002 ela deve ter passado por algum processo na vida e ela morava numa casa de muro baixo. Isso é tão óbvio, tá? Isso é feito há séculos. Nos anos de 1800, nos anos de 1700, esse tipo de charlatanismo já existia, surgia nos circos, em todo tipo de movimento. Eu vou tomar meus vasos agora, Miguel. Quem é gelado pode ficar quieto. Quem é da marcha? 1, 2, 3. 1, 2. Cadê os vasos pra ficar de pé? Cadê os vasos pra virar marcha? Abraça a missionária Suzana. Tem milagre pra você e tem livramento pra ela. Porque... E aí a questão é, por que um menino de 14 anos não está vivendo uma vida de um menino de 14 anos? Porque, pra mim, na minha visão, tá? Isso é crime. Você retirar uma criança de um ambiente saudável, de uma família estruturada, de uma família que provavelmente tem condições, e a gente imagina, né, que a família dele tenha condições pra dar educação e tudo mais. Ele tá falando em podcasts em locais que pra que vai à faculdade? Que existem outras maneiras de ganhar dinheiro. Ele aparece com várias outras crianças falando que elas já ganham 200, 300 mil em um único dia, que fez um investimento X ou Y, aquelas crianças coach, sabe? E a gente sabe que isso é mentira, elas não ganham esses valores, e quem tá por trás disso são os pais dessas crianças. Então, os pais dessas crianças precisariam ser responsabilizados por isso, porque esse menino, ele não tem culpa disso. Aos 14 anos, ele não tem discernimento de que o que ele tá cometendo é uma espécie de crime, que infelizmente não é tipificado no Brasil. A gente não tem como, por exemplo, ir na justiça alegar que um pastor me ludibriou e deu todo o meu dinheiro pra ele. Pode até ser que algum juiz exerça essa prudência ou ele repense esse caso, mas as pessoas não fazem isso, não tem esse monte de processo nesse segmento. Então, vai ser muito difícil a gente chegar no momento em que se cria uma lei ou um projeto de lei que repense a maneira como os pregadores fazem a pregação, utilizando-se de artifícios mentirosos e falaciosos para tirar dinheiro através da fé das pessoas. E esse menino não tem consciência disso. Ele é uma criança de 14 anos que deveria estar jogando videogame. Era isso que ele deveria estar falando. A gente nem fala mais a palavra videogame, né? Fala o nome, né? PlayStation, sei lá, Xbox, eu não sei nada disso. Se fugir de novo, eu abro a cova, porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. Se esse moleque dá um tapa no meu ombro, como ele deu nesse cara que eu sentava a mão no meio da cara dele. Não fazia não, porque é menor de idade, a gente não pode. Mitch, praça. O livramento que eu dei foi uma prova que eu sou contigo e que eu sou na tua casa. Eu já fechei a cova pra você 5 vezes. Ai. Para de bater no cara, doido. Eu, hein? Pá! Depois, pá! E a última vez que eu fechei era pra você ter morrido. Ai, ai, ai. Ou você não tá lembrando que eu dei livramento pra aquela menina? Porque não era pra ela ter nascido. Porque o parto foi muito complicado. Ah, pelo amor de Deus, me chama de mentiroso, me chama de mentiroso. Vocês percebem que ele se coloca em primeira pessoa como se ele fosse Deus? Não é muito louco isso, que essas pessoas que são missionários, profetas, eles falam em primeira pessoa com o público como se eles fossem Deus falando. Eles se colocam na posição de Deus ou numa espécie de representante de Deus e eles falam como se fosse a voz de Deus ali. Você lembra que eu te dei aquele livramento daquela menina que não era nem pra ela ter nascido? Eu fiz ela nascer e nananana. E aí é que ele tá tomado ali pelo Espírito Santo que tá falando. E as pessoas acreditam que essa pessoa, de fato, é a representação do Espírito Santo e ela tá falando. E é muito louco que as pessoas acreditam. Aliás, não é louco que as pessoas acreditam, porque a gente acredita em muitas coisas ao longo da nossa vida, especialmente quando a gente tá tomado pela fragilidade, pela dor das adversidades da vida. Você perdeu um filho, você perdeu uma mãe, você perdeu um emprego, você tá muito tempo desempregado, você teve um câncer, você teve um diagnóstico de uma doença incurável, você sente solidão, depressão. Então você vai buscar um pouco de alento, um pouco de conforto nesse tipo de palavra, nesse tipo de pessoa que te traz com tanta certeza, com tanta veemência, aquilo que você tá buscando. E você acaba aceitando sem o olhar crítico, sem o olhar analítico das coisas. Abre a boca que eu sou profeta, abre a boca que eu sou profeta. Não era para ela ter nascido, porque o ventre era muito pequeno, remite chofá, sarábia, e era o desejo do teu coração. Eu coloquei essa menina nos teus braços.
Louva meu nome, engrandece meu nome. Enfim, vocês viram lá no começo do vídeo que eu tava falando, que meio que o cerco se apertou, né, sobre ele, porque aconteceu de muita gente começar a falar sobre ele na internet. São vários vídeos, você vai no TikTok, só tem gente detonando ele. E não são ataques, são demonstrações de como as profecias dele e o trabalho que ele exerce nos círculos sociais que ele frequenta, ou seja, as igrejas lotadas de pessoas, são supostamente uma falácia. Existem pessoas adultas por trás de todo o planejamento de marketing dele. Existem pessoas que gerenciam o dinheiro que ele ganha, inclusive anunciando aquele negócio lá que eu falei no começo, que monta a sua agenda, que faz os seus textos e que coloca pra assistir horas e horas de pastores que ele imita. Esse jeito de falar, de andar, de se vestir, as labachúrias que ele repete e repete durante as falas, para decorar trechos bíblicos de 2.000 anos e traçar similaridade com a vida atual da sociedade, como se fosse possível, né, um costume de 5.000 anos atrás, ser viável nos dias de hoje, como por exemplo, não fazer a barba, não misturar tecidos nas roupas, não comer mariscos, enfim. Existe uma equipe de adultos lucrando com isso. Sobretudo, criando um garoto para ser um adulto que vai ludibriar pessoas sobre a sua própria responsabilidade assim que ele fizer 18 anos, como faz a Vitória Souza. E isso levou a dar um depoimento no podcast. Vamos ver. Assim como na igreja evangélica tem pilantra, no centro de Macumba tem pilantra, todo lugar vai ter um pilantra, vai ter um safado, querendo enganar, querendo passar a perna, querendo tirar alguém, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, e principalmente na igreja. Eu acredito que aqueles que usam da fé das pessoas, engana as pessoas, brinca com a fé das pessoas, eles vão pagar um preço. Então, todo engano aos olhos de Deus, não tem essa de enganão, não tem essa de enganinho. Todo engano aos olhos de Deus é um engano. E é... Caraca, ele tá no podcast do Kleber Bambam, é isso? Meu Deus, gente. Do Kleber Bambam, o vencedor do BBB 1. Então, não... É o Kleber Bambam. Desculpa, gente, eu não tinha visto isso antes, tá? Eu confio plenamente no meu roteirista. Eu saio tacando aqui, vocês sabem que eu reajo de coração. Eu não sabia que o Kleber Bambam tinha nem um podcast. Olha que loucura. No nosso meio há muitos memes. Muitas pessoas debocham da nossa fé, debocham daquilo que a gente crê, debocham daquilo que nós temos sobre... acreditamos em Deus. Sim. E essas pessoas vão pagar um preço caro. Porque, Bambam... Mexa com tudo, não mexa com o que é sagrado, não mexa com Deus, não mexa com o altar, não mexa com os profetas. Nós que somos os profetas de Deus, usados em visões e revelações, que Deus nos entrega revelações da parte de Deus, nós somos muito banalizados. As pessoas acham que porque tem um pilantra vai ter outro pilantra, mas nós ainda acreditamos no altar. Por que será, né, que vocês são banalizados? Se te botar aí as notícias no Google, né, notícias de padres e pastores, mas principalmente os pastores, a gente vai ver aí notícias de corrupção, envolvimento com questões ilícitas, envolvimento com abusos, ESTUPROS, né? Tudo isso aí a gente vai ver esse tipo de envolvimento, por isso que tá banalizado. E eu fico pensando por que uma criança de 14 anos tá falando com esse tipo de autoridade. Não é por ignorância não, tá? É por prudência, por questão de, não sei nem a palavra, porque se eu fosse um pedagogo, uma pessoa da área de pedagogia, eu teria a palavra correta aqui, mas a pessoa que é de pedagogia, que é formado nessa área, vai poder comentar aqui. Essa é uma questão, tá? Que é o que ele deveria estar fazendo agora na vida dele e não frequentando um podcast do Kleber Bambam falando que ele é uma autoridade, que ele é um enviado de Deus, que ele é um profeta. Tudo isso não faz sentido nenhum. Tudo isso é deslocado de uma realidade palpável e plausível que só é possível na cabeça das pessoas que seguem, que acreditam nesse tipo de coisa. Tem um vídeo genial de um cara que gastou um tempo dele incrível para fazer uma pesquisa. Eu não sei como ele conseguiu isso, mas eu já admiro demais ele só pelo tempo que ele gastou, que ele compara o xerebecanto, a labachúria do moleque e de um outro pastor que fala a mesma baboseira e ele coloca um em cima do outro. Bora escutar isso aqui. Primeiro vem esse. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Depois, esse outro. The king, the power, the man, the best, he king, the fairy. Agora, os dois juntos. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Gente. Ai, meu Deus, como é que esse cara conseguiu isso, gente? Como ele conseguiu isso? Vamos repetir mais uma vez? Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Of the king, the power, the man, the best, he king, the fairy. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. E a Eu quero esse microfone dele, hein, que tá aqui.
Que o meu só é de uma cor. Eu quero esse que tem vários LEDs aqui e que ainda acende uma luzinha aqui de cima, palhaçada. Gente, vocês viram só como é que ele faz imitações de outras pessoas, né? Ele decora até as labachúrias, os xerebecantos. E a gente prova através desses mecanismos que isso é charlatanismo, que isso é uma forma de enganar as pessoas. Só que nem todo mundo é otário, só que nem todo mundo é estúpido a esse ponto. As pessoas estão observando. Se vocês forem no TikTok, vocês vão encontrar uma quantidade gigantesca de pessoas comentando nos vídeos dele questionamentos sobre a pregação que ele faz. As pessoas pedem embasamento bíblico, as pessoas pedem que ele fundamente isso biblicamente, se questionam onde ele aprendeu isso, se questionam cadê os pais dele, se questionam como é que ele fala sobre isso se ele não tem nem 14, 15 anos. Gente, os comentários, nem tem mais comentário a favor, tá? Chegou no momento, o trabalho dele, ele tem 1 milhão de seguidores, inclusive tem um vídeo da pastora Vitória Souza que ela parabeniza ele pelo 1 milhão. Eu até esqueci de colocar o vídeo aqui pra vocês. Mas ele tem mais de 50% dos comentários já das pessoas combatendo ou negando aquilo que ele faz nas pregações dele, já tirando onda, fazendo chacota, e é por isso que ele anda meio pianinho ali nas redes. O nosso mestre Thiago Santinelli publicou recentemente agora um vídeo sobre a infestação de crianças coaches e profetas. Ele inclusive diz que tempos atrás ele tinha feito uma previsão de que isso aconteceria, que viria uma tendência, ou seja, uma trend de, obviamente, dessa galera aí, né, que faz esse tipo de pregação. E ele estava certo, porque quando a imagem dos velhacos cansasse, eles usariam crianças inocentes para agirem a seu favor. Quando a gente se cansasse, enchesse o saco, desconfiasse desses adultos vigaristas que fazem esse tipo de trabalho e apontasse na cara deles que eles estavam errados e que eles são mentirosos, eles passariam a usar crianças e continuariam sendo vigaristas, porque de criança a gente não questiona. Criança a gente não se atreve a apontar o dedo na cara, a gente nem pode fazer isso. Foi o esquema perfeito que os adultos inventaram para continuar fazendo suas pregações falaciosas e tirando dinheiro de otário. Para encerrar esse vídeo, eu vou deixar aqui a Elaine Souza, como eu prometi lá no começo, que tem um Instagram muito pequeno, mas é muito bem organizado, sobre como é ser ex-evangélica e passar a enxergar o mundo sem antolhos, ou seja, com uma visão mais ampla, um olhar crítico sobre as coisas relacionadas à religião e como a gente se deixa afetar por uma estrutura que cega, que emburrece, vulnerabiliza ainda mais as nossas fraquezas. Ela é excelente e eu vou deixar o Instagram dela aqui de baixo para vocês segui-la. Vamos escutá-la. A religião é cultural e não universal. Se você nascesse na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Na Índia, hinduísta. Na Tailândia, budista. A fé é determinada pelo lugar onde você nasce e não por uma verdade eterna. A fé não é fato. Mais de 99% das pessoas herdaram sua religião da família ou da comunidade. Suas crenças são tradições culturais e não evidências de uma realidade divina. A religião evolui como a cultura. Práticas como escravidão, caça às bruxas e guerras santas já foram consideradas inspiradas por Deus. Hoje são condenadas. A religião muda com a sociedade. Como pode, então, ela se afirmar como a fonte de uma verdade imutável? A fé é pessoal. As leis não deveriam ser. Leis baseadas na religião impõem as crenças de um grupo sobre todos os outros. Se religião é cultural e não factual, por que deveria ditar como todos nós vivemos? Você está pronto para questionar? Quando você vê a religião como geografia, cultura e tradição, e não como uma verdade, você pode começar a se perguntar: a fé deve ter um lugar nas nossas leis ou deve apenas ser uma questão de crença pessoal? É genial, né? Se eu fosse vocês, eu voltaria um pouquinho e assistiria 2, 3 vezes de verdade, porque eu assisti 2, 3 vezes, embora eu conheça isso aqui, mas pra vocês assistirem com calma, antes de comentar bobagem, antes de sair bostejando coisas aí pelos comentários. Você só tem a religião X ou Y, porque você nasceu num determinado lugar, dentro de uma determinada comunidade, com pais que tinham determinada religião. Eu sigo uma menina no TikTok, ela é pianista, na verdade, nem posso dizer que ela é menina, é uma menine, porque ela é uma pessoa não binária, e ela, incrivelmente, conta que seus pais não a criaram com a ideia binária de existência. Desde quando ela nasceu, ela se compreende como uma menina, depois ela se compreendeu como uma pessoa não binária, talvez ela nem se importe em ser tratada no feminino, e os pais dela não impuseram a ideia de gênero, ou seja, ela mesma definiu através das coisas que via no mundo a sua ideia de gênero. Esses pais deveriam ser
premiados, deveriam ser exemplos, deveriam ser estudados para todo mundo, porque é assim que a gente deve criar as crianças, sem ideias pré-estabelecidas, binárias, religiosas ou políticas. Elas precisam observar o mundo e estabelecer as suas ideias. O que essa moça tá falando aqui, essa maravilhosa tá dizendo aqui, é que a religião, na verdade, ela é imposta a gente. A gente não escolhe a religião, exceto quando a gente é adulto e muda de religião. Porque, tecnicamente, na prática, tá? Quase ninguém no planeta Terra nasce sem religião. Aqui no Ocidente, em especial nas Américas do Sul, a gente nasce católico, porque quando a gente nasce, a gente é batizado. A gente não tem o poder de dizer, não me batizem, por favor, eu quero ser budista. A gente não sabe nem falar. A gente tem 3, 4 dias de vida. O padre vai lá e pá, água na tua testa. Você já é católico, porque tem-se a crença de que enquanto você não é batizado, você não é filho de Deus. Mas que Deus, cara? Eu acabei de nascer. Eu nem decidi se eu quero acreditar em um Deus. Porque se eu viajar um pouquinho mais, bem ali tem outro Deus. Se eu viajar um pouquinho mais ali na frente, já é outro Deus. Se eu for para países africanos, se eu for para a Índia, se eu for para a Turquia, vão surgir novos deuses. E talvez, se eu nascer num daqueles locais, eu só vá ouvir falar de Jesus Cristo lá pelos 17, 18 anos. Porque eu vou nascer em outra cultura, em outra religião. Tem até uma crítica maravilhosa de um vídeo do Porta dos Fundos que se chama Deus. O vídeo se chama Deus. E quando a menina morre, ela vai parar lá onde é o céu ou o purgatório e ela se depara com Deus. E ela não gostou muito daquela imagem do que era Deus, porque ele fala assim, eu, Deus. E ela fala assim, mas que Deus? Ele diz, eu, Deus da Polinésia. Então assim, o Deus que estava valendo na real era o Deus da Polinésia. Você passou a sua vida inteira acreditando em Jesus Cristo, ou em Buda, ou em, sei lá, em qualquer outro Deus. Aí que lhe foi apresentado dentro da sua cultura, dentro da sua religião. Mas o que estava valendo era o Deus da Polinésia. Claro que isso é uma crítica à ideia que a gente tem de um Deus estático, de que só a nossa religião é a correta, só o nosso Deus é o único que salva, e que isso tem que valer para todas as pessoas e todas as nações da face da Terra. E não é verdade, porque Deus é uma estrutura política, é uma estrutura de poder. Deus foi criado, ele foi inventado para estabelecer poder sobre as populações. Só para isso. Quando você tem um Deus que é um ser supremo, que controla os seus valores, os seus sentimentos, as suas ideias, as suas ações, o seu arbítrio, tudo aquilo que você vai fazer daqui por diante, desde o momento que você nasce, você estabelece uma estrutura de poder sobre as pessoas. Quem representa Deus? Um padre, um papa, um pastor, um profeta, seja lá quem for. Essas pessoas que representam Deus, elas são as detentoras da estrutura do poder. Você pode comparar Deus ao capitalismo. É exatamente assim que funciona. Ele exerce um poder sobre você, o qual você não pode sair. Você só pode consumir cada vez mais, porque cada vez menos que você consome, você fica mais fora daquela identidade social e a geografia te empurra para outros locais que não são aceitos socialmente, são marginalizados. É por isso que fala-se mal das pessoas que são ateias, é por isso que fala-se mal das pessoas que são de religião de matrizes africanas, ou que fala-se mal de pessoas que abdicaram de tudo e resolveram viver no meio do mato para não ter contato com o mundo e suas doenças capitalistas, sem consumo. É muito parecido uma coisa com a outra. É uma comparação esdrúxula, talvez, mas a estrutura é a mesma. A estrutura de poder, de gerenciamento de massas e populações e pessoas e de manipulação. Eu demorei muito para falar sobre esse menino aqui, porque eu queria falar de uma maneira correta, de uma maneira que não o vilanizasse, porque eu sei que ele não é um vilão. Eu sei que as pessoas adultas por trás dele são vilãs. E eu vi muito vídeo vilanizando ele enquanto indivíduo, as pessoas dizendo que ele já é um pilantra ou fazendo xingamentos aos 14 anos, e não é isso, gente. Talvez ele não tenha noção do que ele esteja sendo obrigado e manipulado a fazer. Isso é muito triste, porque é provável que ele cresça com essa mentalidade, se torne um Pablo Marçal, por exemplo. Muito obrigado para todo mundo que chegou até aqui o final deste vídeo, que eu adorei ter feito. Eu acordei 5 da manhã para fazer esse roteiro, então dê um like. Dê o like mesmo, compartilhe e mande para os seus amigos e segue o canal, porque a gente está aqui fazendo vídeos todos os dias para vocês, trazendo informação, análises. Às vezes vocês ficam putos com as coisas que eu falo, mas este é um ambiente seguro para eu falar aquilo que eu penso e vocês discordarem daquilo que eu penso. Ainda que às vezes eu vá lá no comentário e te dê uma patada, é porque você fez o comentário fundamentado só na sua régua e não fundamentado numa literatura, no autor. Quando a galera traz isso, que é muito raro, eu dialogo, eu converso ou eu deixo passar, deixo só aquela pessoa discordar, porque discordar é um direito seu. E esse canal é feito pra isso. Segue. E aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se, se você quiser mandar uma ajudinha aqui pra este ateu, criador de conteúdo, continuar fazendo vídeos diariamente aqui. Às vezes tem fofoca, às vezes tem baixaria, às vezes tem coisa séria. Manda, tem um Pix, tem um Apoia-se, escolhe seu jeito. Bem aqui tá passando mais um vídeo sobre questões religiosas para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau.